Eu tinha 14 anos quando a história aconteceu. Foi o meu primeiro ano caçando porcos com minha família, para ser mais exato, com meu pai. Estávamos a 3 quilômetros a sudoeste do acampamento. A estrada era esburacada e já chegamos tarde. Logo escureceu e estava muito frio. Eu estava caçando com um rifle 243, que tinha uma capa camuflada com uma alça para que eu pudesse pendurá-lo nas costas. Chegamos na cabana e montamos o nosso acampamento. Já um pouco mais tarde, resolvi sair para urinar. Ao fazer isso, ouvi algumas folhas se movendo. Então eu imediatamente virei a cabeça para ver se era um porco. Depois de cerca de um minuto, eu me assustei com um mico, ou era um pássaro. Desapontado, voltei para o acampamento. Já no outro dia, quando eu estava andando sozinho, pude ver uma pegada através das folhas. Eram pegadas largas, não de um pequeno animal ou até mesmo um porco. Eu imediatamente comecei a pensar em ser uma onça. Então eu comecei a caminhar mais rápido até onde meu pai estava. Comecei a ficar em pânico quando começou a ficar escuro, e ainda mais escuro. Eu estava aproximadamente a 1 quilômetro de distância. Eu estava andando quando de repente fui surpreendido por um ruído horrível. O mais estranho que já ouvi, uma mistura de rungido e metal. Soou cerca de uns 150 metros atrás de mim. Então, assustado, comecei a correr. Com botas grossas e equipamento de caça estava difícil, com cerca de uns 20 quilos de peso nas costas, mas o medo me empurrou. E eu não parei por cerca de 25 segundos depois. Eu ainda estava correndo quando ouvi de novo o mesmo ruído. Desta vez foi mais alto e mais próximo. Neste momento estava completamente escuro já, sendo a lua a única fonte de luz. Eu me virei com minha lanterna e o que eu vi era a coisa mais terrível que já vi. Cerca de 50 metros de distância, eu vi algo preto, uma figura no escuro, iluminada apenas pelo luar. Era por volta de umas 19 horas da noite. Tinha pernas altas e era magro. Sem pensar duas vezes, comecei a correr novamente, enquanto tentava tirar a minha arma das minhas costas. Eu não sabia ao certo aonde eu estava correndo, mas corri. Acabei uma estrada que reconheci, a estrada que ligava meu acampamento com a entrada para a caça. Corri pela estrada até chegar ao acampamento quando avistei a cabana. Eu me virei novamente e vi de novo, desta vez mais longe. Ainda estava lá, de pé. E só posso descrevê-lo como alto, negro e magro. A figura tinha braços longos e pernas longas. Quando subi os degraus da cabana, vomitei de exaustão e continuei a vomitar por cerca de um minuto. Tranquei as portas e janelas da cabana e fiquei com a arma na mão. Então percebi o silêncio assustador que estava ao meu redor, exceto pela minha respiração ofegante. Não tinha som de grilos e nem nada. Até que escutei outra respiração que não era a minha. Sussurrava na porta. Depois passava pelas janelas. Eu mal conseguia respirar. Então fez o rugido novamente. Som metálico que não reconheço em nenhum animal. Neste momento, acho que desmaiei. Só acordei bem depois com o som do meu pai entrando na cabana. Comecei a chorar e abracei. Contei a ele o que estava acontecendo e como eu corri. Ele não acreditou. Me convenceu a sair lá fora para verificar e disse que poderia ser uma onça querendo me pegar. Riu muito. Mas quando nos acomodamos na cabana, o seu rosto começou a mudar quando ele viu o desespero em meus olhos. Eu não dormi naquela noite. No outro dia, olhamos tudo novamente em torno da cabana. Não tinha nada, pegadas nem nada. Dormi nada que preste a viagem toda. Continuamos a caçada e abatemos 2 animais. O tempo todo eu ficava procurando a criatura que, graças a Deus, não dava sinais. As pessoas me disseram que provavelmente era um porco ou que eu estava apenas vendo coisas por estar sozinho. Sei que o medo nos faz ver coisas que não existem, mas ao nível que vi, era muito real ou eu estava realmente ficando louco. No último dia de viagem, o proprietário da fazenda e da cabana chegou lá para saber como estavam as coisas. Perguntei a ele se tinha algo estranho naquelas terras. Então ele me perguntou se eu tinha visto algo. Eu disse que sim. E me perguntou se era uma figura negra e magra. Eu exatamente isso. Você também a viu? Perguntei. Ele disse que não, mas que já ouviu muitas histórias sobre isso naquela região. Mas que deve ser apenas uma lenda local, como essas que tem em toda a região de interior. Eu não dormi naquela noite ou por semanas depois. As pessoas me disseram que provavelmente era um porco ou que eu estava apenas delirando, mas eu sei o que eu vi. Estou mais velho agora e só caço com a companhia de alguém. Eu também caço com uma arma maior, que pode me dar garantia de que eu poderia atirar em algo maior. Digo com toda certeza que isso foi a experiência mais assustadora de toda a minha vida.